Bom, vamos começar mais uma aula, aula número 2. E nessa aula o nosso assunto é, como está aqui no título, como se preparar, como eu me preparo para as provas de inglês, né? Então, quando você vai fazer um concurso, no caso vestibular ou qualquer outro concurso público, né, você tem que pensar, tá, como é que eu vou me preparar para passar? Eu sei, todo mundo sabe, né? Óbvio que você tem que se dedicar aos estudos, certo? Mas vamos sistematizar o nosso olhar de preparação para a prova, né? Então eu pergunto, né? Para você se preparar para uma prova, e aí você tem que saber como são as provas. Então a pergunta ali: What are the English exams like at vestibular? Como são as provas de inglês no vestibular? Como são? O que tem lá nas provas, né? É sabido de vocês, né, por já terem feito vestibular, as pessoas que já fizeram vestibular, ou, né, vão na internet e procuram e pesquisam como são as provas, que basicamente qualquer prova do Brasil vai medir a capacidade de interpretação, a habilidade do aluno de interpretação de texto. Então você tem que interpretar o texto, você tem que interpretar os enunciados, você tem que interpretar as proposições, né? Então, eu pergunto, what do we need to know to have a good performance at exam? Então, o que precisamos saber para ter uma boa performance na prova? O que a gente precisa saber? Você vai fazer uma prova de geografia, você tem aquele conteúdo, né, para estudar, ok. Mas no caso do inglês, como é que você se prepara para uma prova de vestibular, no caso de língua inglesa? Você precisa ter o quê? Você precisa ter vocabulário e gramática, né? Então, para eu me preparar, para ter uma boa performance, né, para eu conseguir tirar o máximo das questões, acertar o máximo de questões, ou seja, fazer o máximo de pontos, eu preciso melhorar meu conhecimento de gramática e eu preciso melhorar o meu vocabulário, certo? Isso aqui, na verdade, caminha junto, porque um texto ele é construído em cima de regras gramaticais, né, da norma culta, da língua inglesa, e com as palavras lá formando esse texto, né? Mas vamos continuar sistematizando isso melhor. Ó, alguns tópicos importantes de gramática, tá? É claro que quanto mais gramática você estudar para a prova, melhor. Quanto mais conteúdo gramatical você tiver, melhor, né? Porque quando você chegar para traduzir o texto, você vai estar mais familiarizado na tradução desse texto. Tá? Mas existem alguns tópicos mais importantes do que outros, porque tem questões que focam nesses tópicos, certo? O primeiro desses tópicos é pronome. Então eu tenho aqui os pronomes pessoais, que vimos na nossa primeira aula, né? Onde a gente tem lá o he, o she, né? O them, enfim, their, yours, que foi a nossa primeira aula, né? Na aula da semana passada. Os pronomes relativos, tá? Que são os pronomes que vão linkar, vão unir as orações, tá? Por exemplo, which, o que mais? Where, who, certo? Whom. E o interessante é que esses pronomes, quando estão no meio da frase, no meio ligando orações, são chamados pronomes relativos. Mas quando eles estão fazendo uma pergunta, são chamados de pronomes interrogativos. Então são os mesmos pronomes, né? Olha lá, por exemplo, o who, por exemplo, aí o when, tá? Que são pronomes agora que estão fazendo perguntas. Por isso que são chamados pronomes interrogativos. Então, o mesmo pronome depende do local onde ele está na frase. Tá? Isso é tão importante para os vestibulares que nós vamos ter uma aula futura com este assunto aqui especificamente. Tá? Não vamos abordar todo o conteúdo gramatical que tem ali numa gramática, né, formal da língua inglesa, mas a gente vai focar no que é importante para as provas. Tá? Outro assunto também muito importante, que vai ajudar você a traduzir o texto,
são o que a gente chama de linking words ou conjunctions, conjunções, porque a maioria dessas palavras, tá? Palavras que fazem o quê? Elas estabelecem um link. Um link entre as orações, um link entre os períodos, um link entre os parágrafos, tá? Alguns exemplos. Exemplo clássico, but, tá? However. Tá? Então você está lendo um texto, né? E aí você achou essa palavra, por exemplo, ou essa, você sabe que as ideias que estão sendo colocadas naquelas orações, elas se contrapõem, porque eu estou falando but, mas, however, entretanto. Então você tem uma oposição de ideias. Você está lendo o texto, aí você achou lá essa conjunção aqui, therefore, tá? Então você está lendo, tá, blá, 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 vírgula, therefore. O que você sabe? Que o que vai vir a partir dessa conjunção estabelece um resultado do que foi falado antes, porque therefore é portanto, por isso, tá? Então essas ideias que essas palavras estão colocando nas orações são as ideias transmitidas pelo texto. Por isso que é importante esse assunto e também vamos em aulas futuras trabalhar esse assunto, tá? Na apostila que já está aí, o pessoal já pode, pessoal da internet, vocês já podem baixar, né, já estão disponíveis. Esse assunto já está lá, mais para o final da apostila, com esse título aqui, Linking Words. Então lá na apostila você tem uma lista de conjunções, tá? E elas estão agrupadas por famílias, tá? Por exemplo, aqui as conjunções que dão ideia de oposição, de contraste. As conjunções que dão ideia de consequência, tá? Então, já tem esse agrupamento feito lá na própria apostila. Outro assunto super pertinente, né, óbvio, são os tempos verbais. Quando você, né, lê um texto, você vai analisar os tempos verbais desse texto, você tem, até no mesmo parágrafo, presente, passado e futuro, tá? Então, perceber quando você tem um verbo, que ali é um verbo auxiliar, um verbo que ali ele está dando uma ideia de futuro, will, going to, tá? Então isso é importantíssimo, também vamos falar futuramente. Sufixos. Se tem uma maneira rápida de você melhorar seu vocabulário, tá? É claro, a gente vai falar de vocabulário daqui a pouquinho, nosso próximo slide. Sufixo é uma dessas situações onde você rapidamente melhora o seu vocabulário, percebendo a relação que a conjunção, a desinência está fazendo com a palavra. Então, por exemplo, ó, esse aqui. Isso aqui, normalmente, é um mento. Esse sufixo, ele é colocado em verbos. Então, eu tenho um verbo aqui, ó, develop. O verbo desenvolver. Coloquei o sufixo aqui, transformei desenvolver em desenvolvimento, certo? Muitas vezes esse mento vai ser um mento, mas às vezes não, tá? Por exemplo aqui, ó, govern, governar, government, governo. O que é importante saber é que o ment é sufixo de substantivo. Antes você tinha um verbo, agora você tem um substantivo. Tá? E isso acrescenta muito no nosso vocabulário. Voz passiva, né? Voz passiva, lembra? Por exemplo, vou fazer aqui, ó, voz passiva, né? An email was sent. Um e-mail foi enviado. Então aqui você tem a voz passiva, onde temos o verbo to be, mais o outro verbo que está no particípio, tá? Condicionais, orações com condicionais, são orações feitas com if, que é o ser. Ok? E temos aqui os artigos, né?
artigo definido, o artigo indefinido, tá? E preposições, e preposições, by, of e tal. Mas se você me perguntasse qual desses assuntos são os mais importantes? Pronome, linking words, verb tenses e sufixos. Se antes da prova eu quero fazer uma revisão gramatical, tá? O que eu dou uma olhada? Nesses assuntos aqui e, tá? Esses 4 assuntos aqui são os assuntos importantes para fazer aquela revisão tipo véspera de prova, tá? Alguns dias antes da prova, tá bom? Agora, falando um pouquinho de vocabulário, né? Como eu melhoro o meu vocabulário? Você vai falar para mim, poxa, eu vou ler. Basicamente é isso, tá lá, ó, basically reading. Você vai ler e vai melhorar seu vocabulário, certo? Você vai ler o quê? Você vai ler tudo que você tiver possibilidade de ler, tá? Muitas das nossas leituras estão lá na internet. Então, na internet você vai ler, e o interessante da internet é que você lê ali o que você tem afinidade, o que você gosta, certo? Você pode começar a leitura por coisas que você gosta, né? É claro que você chega uma hora que não vai poder diferenciar, vai ter que ler qualquer coisa, porque você não pode escolher o tipo de texto, né, que você vai ler na prova, ou o assunto que você vai ler na prova. Tipo de texto assim, você pode ler um texto jornalístico, você pode ler propagandas, você pode ler comics, que eu vou falar um pouquinho, tá? Diferentes tipos de texto, comics, tá? Que a gente vai ter alguns exemplos, que é muito útil, são as tirinhas, tá? A gente vai falar um pouquinho de comics. Tudo que você puder ler, faça isso. Também, né, vocês facilmente entendem que a gente aprender vocabulário tem relação com música, tem relação com as letras das músicas, tudo bem? Tá, você também pode aprender vocabulário vendo TV, jogos, tá? Celulares. Como assim celulares? Bom, coloque o seu celular lá, a configuração dele, em inglês. Já falei isso antes, porque é uma coisa tão básica você colocar em inglês, porque você vai tantas vezes ficar olhando o seu celular, que você vai, até por osmose, né? Você vai aprender a palavra, de tanto você tá ali. Então, uma coisa pode ser pequena, mas se você se dispuser a colocar seu celular ali, não só o seu celular, o seu Facebook, o seu Twitter, o seu e-mail, todas essas mídias em inglês, você já está internalizando muitas palavras, muitas frases que já estão entrando, né, na tua mente aqui, já estão fazendo parte do seu vocabulário. Mas, então você pode, a ideia, gente, é ter o máximo de estímulo da língua inglesa possível para essa aquisição de vocabulário. Mas não é só ler, porque ler é o input, tá? Você não aprende apenas as palavras, você não adquire vocabulários apenas lendo, você precisa do output, que é o escrever, né? É a mesma coisa você entender que para escrever uma boa redação você precisa só ler. Não, para você escrever uma boa redação, você precisa ler e você precisa escrever redações, escrever textos, parágrafos, porque o output é você colocando para fora as informações que estão aqui. Então, a questão de você escrever, né, fazendo um glossário, montando um glossário, né, um banco de dados que você vai escrevendo no decorrer, né, do seu trabalho com a língua inglesa, da leitura dos textos, monte um glossário. E não só isso, escreva uma sentença, tá? Uma sentença, obviamente, em inglês, com a palavra que você acabou de aprender, aquela palavra nova. É uma coisa tão simples, que se for seguida, você vai, até o final do ano, né? E sempre na tua vida, você só vai acumulando palavras, tá? E no final, pode ser o texto que for, um texto sobre biologia, sobre medicina, ou sobre, sei lá, qualquer outro assunto, você vai poder entender aquele texto, interpretar aquele texto. Vamos lá. Olha só, quando você estiver adquirindo vocabulário, buscando palavras novas, você precisa de usar isso aqui.
você precisa usar o dicionário, tá? E hoje em dia usar um dicionário é muito fácil, porque hoje em dia um dicionário não é mais um livro. O dicionário é um arquivo, né? Você tem um celular que você pode deixar um dicionário ali dentro. Você tem lá no seu computador um dicionário que você baixou. Você está lendo um texto, né? Um texto lá numa folha, na própria apostila. Está com o computador aberto, então você escreve a palavra, a tradução, tecla o Enter, está ali o seu dicionário. E hoje alguns já têm celulares que o dicionário está ali. E como é que você vê uma palavra? Você faz isso aqui, né? Você aperta, sobe, para lá, para cá, aperta de novo, está ali a definição. Então hoje é muito mais fácil trabalhar com o dicionário, tá? Porque quando a gente está buscando aprender palavras, você vai usar o dicionário e você vai ter que estar sempre atento pelo seguinte. Olha essa palavra aqui, light. A primeira tradução que você vai me dar qual é? Normalmente é luz, ok. Mas lembrar que uma mesma palavra, ela pode pertencer a classes gramaticais diferentes, certo? Então, olha essa frase. The Iron Man's bike were light like a feather. No caso, né? A bicicleta dos Iron Man, tá aqui, eram leves como uma feather. Então aqui, a palavra light é um adjetivo. Ó, feather é pena, leve como uma pena. Caso leves, né? Leve, né? The lights of the vessel are seen through the fog. As luzes, tá? Então aqui a palavra light são luzes, tá? Então light é um noun. O que é noun? A gente vai estar usando essa notação, tá? É um substantivo. É um substantivo. The lights of the vessel. Vessel. Hã? Navio. Mas olha que interessante. Se eu estiver falando my blood vessels, meus vasos sanguíneos. Então aqui mesmo essa palavra, ela é navio nesse contexto, mas ela é vasos, no caso sanguíneos, em outro contexto. Sempre, então, a gente atentar para o contexto da palavra que a gente está lendo ali, né? Então, as luzes do navio são vistas através do fog, da neblina. John has a box of matches to light the bonfire. John tem uma caixa de fósforos, tá? E foi de propósito que eu escolhi palavras que em outro contexto são traduzidas de outra forma. Matches são também traduzidos como jogos, né? Certo? Algum outro? Partidas também, né? Partidas de futebol. O verbo combinar, associar, match the columns, associa as colunas, tá? Agora o verbo light aqui light é um verbo. O verbo acender, o verbo iluminar. E esse verbo aqui, ele é um verbo irregular e regular. Olha só, o passado dele, ó, lit. E o particípio dele, lit. Mas interessante que esse verbo também pode ser escrito assim, ó, lighted, tá? Tanto o passado como o particípio, ó. Eu tenho essas duas formas, tá? Então, lit ou lighted para o passado, ou lit e lighted para o particípio, tá? O verbo acender, iluminar. E bonfire, fogueira. Fogueira lá da festa junina, tá? Tá aí, ó, fogueira. Agora, o que eu fiz? Eu acrescentei um sufixo à palavra. The south wind blew lightly on my back. O vento sul soprou levemente sobre as minhas costas, nas minhas costas. Então, ao acrescentar o ly, eu transformei light num advérbio. O sufixo ly, tá? Na maioria das vezes, quando aplicado a uma palavra, e essa palavra é um adjetivo, transforma em advérbio e é o sufixo mente, tá? Então,
continuando. Um outro exemplo de uma palavra multi, spring, que você vai traduzir como primavera. Não é verdade? Primavera, né? Uma das estações, season of the year. Né? Então tá lá, ó, primavera, certo? Então, substantivo, ó, primavera. She always travels to Miami during springtime. Ela sempre viaja a Miami durante a primavera, certo? No tempo de primavera, ó. Agora olha essa aqui. On our uncle's farm, there is a spring of water under the soil. Na fazenda do nosso tio, existe um mar de água embaixo do solo. O que de água? Uma fonte de água. Ok? Uma fonte, um manancial de água. Então aqui também spring usado como substantivo. Spring is one of the lines which holds the ship to the wharf. Spring, o que é um spring? Spring é spring. É claro que eu estou forçando aqui, né, gente? Eu estou trazendo a palavra num contexto que talvez você nem conheça. Spring é um dos cabos que segura o navio ao cais. Tá? Um daqueles cabos é chamado de spring. Ok? The children sprang on the bed. Ah, agora eu mudei. Que classe gramatical é essa aqui? Agora isso aqui é um verbo. É o verbo pular. É o verbo saltitar. No caso aqui, ele está conjugado no passado. Tá? Então spring também é verbo. Também é verbo. Certo? Então, passando para vocês as formas, ó, spring é o infinitivo, sprang com A é o passado e com U sprung. Tá? Vários verbos irregulares pertencem a esse grupo aqui, aonde o infinitivo é I, o passado é A e o particípio é U. Swim, swam, swam. Drink, drank, drunk. Ring, rang, rang. Sing, sang, sang. Tem outros aí, tá? Nesse grupo aí do I, do A, do U. As crianças saltaram na cama, pularam na cama. My rose tree hasn't sprung yet. Aqui você também tem como, olha a forma aqui, é um verbo. A minha roseira ainda não floriu. Certo? Florescer. Então, aí a gente lembra o que acontece na primavera. As árvores, as flores, né? Elas vão florir, né? Vai ficar tudo belo, tudo bonito. Então você tem aqui, ó, além de pular, saltitar, aqui você também tem a tradução de florir, florescer. Ok? Tá aí. Spring. E a última. There are no springs inside this mattress. E aí? Perfeito. Molas. Não há molas dentro desse colchão. Colchão. Aí, ó. Certo? Então, basicamente, spring é um substantivo e é um verbo, tá? Continuando aí. Situações que você encontra quando lê um texto. Basicamente, 3 situações. Quando você lê um texto, você está levando para esse texto o quê? O seu vocabulário, tá? Aquilo que você já tem internalizado na sua cabeça, ok? Já faz parte ali do seu vocabulário, que é seu, você domina aquelas palavras, ok? Certo? E tem o seguinte, todo texto, uns mais, outros menos, vão ter palavras que a gente chama de cognatas. O que são palavras cognatas? São aquelas palavras que a ortografia é semelhante à língua inglesa, né? Ó, vocabulário, exame, certo? Situação. Aqui próprio a gente tem palavra cognata. Então, em todo o texto vai ter palavra cognata, certo? E o que acontece? Qual é a terceira situação quando você lê um texto? Você aprende a palavra, você não conhecia, e você leu, e você agora sabe a tradução da palavra pelo contexto.
tá? Por isso que vocês, né, a gente entende que ao ler a gente aprende vocabulário, porque aquela palavra que você não sabia, você leu ali naquele contexto, você conseguiu traduzir. Então eu trouxe aqui 4 exemplos, né? A palavra aqui ela está solta. Então você talvez não consiga, de repente você sabe todas as palavras, mas a ideia aqui é você olhar a palavra, não consigo traduzir. Vamos aplicar contexto então a palavra. Water boils at 100 degrees Celsius. Agora você vai poder traduzir boil. É o verbo ferve, conjugado aqui, tá? Então o verbo, eu vou traduzir sempre no infinitivo, tá, galera? Mas aqui a água ferve a 100 graus Celsius. Braces. Braces. Vamos lá, né? Então, olha só. She wears braces to correct her teeth. Certo? Aí, vê se você consegue agora correct her teeth, corrigir seus dentes. Ela usa aparelhos para corrigir seus dentes, tá? Então o contexto ajudando a traduzir. Obey, tá? Olha a sentença. The soldiers obey orders. Obedecer. Os soldados obedecem ordens. É claro que aqui eu tenho palavras cognatas que ajudam, né? Flower, que é a mesma pronúncia de flower, flor, mas aqui essa não é flor, porque você sabe escreve de outro jeito. Então eu falo assim, ó, bread is made of flour. Pão é feito de farinha. Vamos aumentar? Farinha, water and yeast. E aí? Que faz crescer o pão, fermento, tá? Então, lembrar disso, gente, que a ideia ao aumentar o vocabulário é você chegar para a prova com isso aqui já, né? Você cheio de palavras, para, como eu falei, entender o máximo do texto possível. Isso aqui caiu no vestibular, e quando eu falei comics, são esses exemplos aqui, comic strips. Tá? Então, se o seu inglês está um pouco enferrujado, por onde você começa? Vai ler isso aqui, ó, tirinhas. Por quê? Porque na tirinha você tem a linguagem visual, além da linguagem verbal. E ajuda muito isso. E inúmeros vestibulares no Brasil, de norte a sul, do Iapoca ao Chuí, eles utilizam esse tipo de texto nas provas. Tá? Então, vamos fazer essa questão. Olha lá. Considere a imagem do texto ao lado onde o filho diz à mãe: Another dull, boring, totally forgettable day at school today. Ela pensa, thank God. Aqui está ruim de ver, mas está escrito aqui, ó, school shootings. Está escrito no jornal. Tiroteio na escola. Está escrito aqui. Não dá para ver porque ficou apagado. Aí você tem lá as questões. The teenager's mother is expressing anger, envy, relief, pain or joy. Qual que você vai marcar? Relief, tá? Então, o garoto falou, outro dia monótono, chato, totalmente esquecível na escola hoje. Ela pensa, graças a Deus, né? Porque estava lendo aqui, tiroteio na escola. Então, relief é alívio, para a gente terminar a nossa aula com essas palavrinhas. Envy é inveja. Anger é raiva. Pain é dor e joy é alegria. Certo? Tá aí. Tá bom? Então, vamos, né, nos estimular com a língua inglesa o máximo que a gente puder, para que a gente possa, então, adquirir vocabulário. Essa aula a gente vai continuar mais um pouquinho na semana que vem. E espero que vocês tenham gostado. E então, vai lá, se inscreva aqui, aula ao vivo, tá? E dá um like lá pra gente. Muito obrigado.